Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa segunda-feira da nossa live Estudando o Livro dos Espíritos. Hoje nós teremos as questões das 166 a 196, que é continuando falando sobre a reencarnação. Hoje é dia 28 de outubro de 2024, e quem irá hoje coordenar os estudos é a Selma. Selma, fica com você a partir de agora. Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar em mais esse estudo, que nós possamos ter a nossa compreensão, o nosso entendimento ampliados e que esse estudo sirva-nos de orientação, de crescimento moral, espiritual, e que os bons espíritos possam nos assistir durante esse estudo, trazendo-nos as mensagens, as orientações e, assim, abençoando-nos neste momento. Que Nossa Senhora possa abençoar a todos nós. Assim seja, graças a Deus. Capítulo 4. Pluralidade das existências. Título: A Reencarnação. A pergunta 166. Como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, coloca a reencarnação como uma oportunidade para que nós possamos continuar o caminho do nosso desenvolvimento moral. Aí vem a questão 166A. Como a alma realiza essa nova existência? É pela sua transformação como espírito? A alma, ao se depurar, sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso é preciso que passe pela prova da vida corporal. 166b. A alma tem, portanto, que passar por muitas existências corporais? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem nos manter, na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. 166c. Desse princípio parece resultar que a alma, após ter deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente que sim. Mas nós sabemos que esse tempo, que existe um gap, né? Um tempo entre, pode existir, né? Uma lacuna, um tempo entre um desencarne e uma nova reencarnação. Que isso depende muito da condição, né, do espírito ao desencarnar, do nível de compreensão dele já dessas questões e também do plano divino para a sua vida, né? Continuemos. 167. Qual é o objetivo da reencarnação? A resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Ele responde com uma pergunta, né?
168. O número de existências corporais é limitado ou um espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se libertar de todas as impurezas, não tem mais a necessidade das provações corporais, das provações da vida corporal. Ou seja, é um mecanismo de progresso, de desenvolvimento que Deus dá, né, aos espíritos ainda em desenvolvimento moral, não é? 168. O número de existências corporais, é limitado, então, reiterando, a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando a gente se libertar de todas as más formações, de todo o comportamento doentio, de toda a mácula que possa haver em nossa moral, então aí nós paramos de reencarnar aqui, neste planeta, óbvio, né? 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não, não é. Aquele que caminha rápido se poupa das provas. Que caminha em que direção? Que caminha em direção da sua evolução, que busca, né, aprimorar a sua evolução, que busca encontrar meios corretos e eficazes, né, de melhorar essa evolução. E, todavia, essas reencarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, qual seja, às vezes falam, né, que muitas vezes uma encarnação pode abrandar esse número, essa programação, né, divina para nós, dependendo da nossa capacidade de aproveitar essa encarnação. Não diria de êxito, né, porque êxito a gente está tendo todo dia. A gente que está buscando, de alguma forma, alguma orientação, se melhorar em alguma maneira, a gente já está tendo êxito, né? Claro que não 100%, mas o próprio livro coloca que o progresso é quase infinito, ou seja, nada é estanque no universo, né? Tudo muda o tempo todo e constantemente. 170. Em que se torna o espírito após sua última encarnação? O espírito se torna em um espírito bem-aventurado, um espírito puro. Então, quanto mais próximo quanto mais encarnações nós formos aceitando, né? Porque isso é um chamado, existe uma programação para isso. Alguns de nós reencarna compulsoriamente. Outros, a grande maioria, participa desse processo, é convidado a participar, é orientado, recebe orientação, né, sobre o próximo passo a ser dado, o porquê vai vir, como virá, né, o que vivenciará, né, e a gente, então, aceita essa condição como uma forma de melhorar a nossa evolução, até a gente chegar a uma condição de espírito elevado, de espírito puro. Justiça da reencarnação, 171. Em que se baseia o dogma da reencarnação? Dogma, ele traz aqui que essa palavra
de forma genérica, o significado de um princípio, um ponto de doutrina infalível e indiscutível, ou seja, é algo que naquela doutrina é dito como verdadeiro, como algo máximo, né? E que não se discute essa questão. É claro que, mesmo no meio espírita, essa questão da reencarnação foi muito discutida e ainda é, né? Mas como princípio de uma doutrina trazida pelos espíritos, eles já nos apresentam essa reencarnação como um princípio básico da doutrina espírita, né? Então ele pergunta: em que se baseia o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. E repetimos incessantemente: um bom pai deixa sempre para os seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não vos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo aprimoramento não dependeu deles mesmos? Não são todos homens filhos de Deus? Só homens egoístas podem pregar a injustiça, o ódio implacável e o castigo sem perdão. Todos os espíritos estão destinados à perfeição, e Deus lhe fornece os meios de alcançá-la pelas provações da vida corporal. Mas, na sua justiça, lhes permite cumprir em novas existências o que não puderam fazer ou acabar na primeira prova. Não estaria de acordo nem com a igualdade, a justiça, nem com a bondade de Deus condenar para sempre os que se encontram no próprio meio em que viveram, obstáculos ao seu melhoramento, independente da sua vontade. Então, a justiça de Deus é sempre perfeita, né? A gente sabe que na vinda para cá nós vamos encontrar nossos desafetos, nossos cobradores, né? Os obstáculos, como fala aqui, ao nosso melhoramento. Mas, mesmo assim, há justiça nisso, porque que seria, então, repetir uma lição sem o peso da responsabilidade, não é? Não, talvez não conseguíssemos, talvez não assimilaríamos a importância dessa reencarnação, dessa oportunidade, não é? Nós mesmos passamos por isso. Às vezes a gente está passando por uma questão, né? Uma situação, seja um problema em casa, no trabalho, no emprego, na vida, uma doença, uma, né, questão financeira, questão grandes ou pequenas situações, que às vezes a gente não para pensar que aquilo ali é um porquê, tem um porquê. Qual que é a boa conduta de um espírito reencarnado que está a caminho buscando o seu progresso? É parar e analisar aquela situação e se perguntar, né, por que eu estou passando por isso? Qual a lição que eu preciso aprender com essa situação? Aí sim a gente vai estar buscando. Às vezes a gente não encontra resposta, mas nós espíritas sabemos que deve ter um porquê. Tem um porquê, não é? Porque ali existe uma razão e algo a ser aprendido por nós. Deus não teria pesado as ações de todos numa única e mesma balança e não agiria com imparcialidade. Porque Deus, ele é tão perfeito e misericordioso que ele dá em doses homeopáticas. Como às vezes, né, os espíritos falam, não, pediu para... Chega lá, a gente acha que é todo poderoso, fala, não, manda com tudo isso que eu quero, sim, assado, aquela família, aquela situação, aquela limitação, porque eu já quero resolver tudo, eu quero ficar livre.
Aí, quando chega aqui, a gente reclama, né? Fala, nossa senhora, para que eu fui inventar isso? Né? Onde que eu estava com a minha cabeça quando aceitei tudo isso? Né? Mas, mesmo assim, a gente está sendo amparado pelos bons amigos, né? Que nos conduzem nessa reencarnação. Ele segue a doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem diversas existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens que se acham numa condição moral inferior. A única que pode nos explicar o futuro e firmar nossas esperanças, porque nos oferece o meio de resgatar nossos erros por novas provas, novas provações. A razão nos demonstra essa doutrina e os espíritos a ensinam. O homem tem consciência de sua inferioridade. O homem que tem consciência de sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora, né? Não é, mas essa inferioridade não é assim para a gente se colocar como a rapa da rapa, o reles do reles. Não, essa palavra é inferioridade no sentido diante da presença da grandeza de Deus, né? Mas nós temos nosso valor, somos filhos de Deus, somos seres criados por Deus, né? E o que nós temos que fazer com isso? A fé, a esperança consoladora, é isso que o Espiritismo nos ensina, é isso que ele nos transmite. E a reencarnação, ele coloca como isso, como uma prova da justiça, porque senão a gente viria aqui, fazia o que fazia e estava tudo bem. Todo mundo ia desencarnar, ia para o paraíso, viver feliz para sempre. Não. Aí que justiça que teria? Que justiça que existiria, não é? Então, o processo de reencarnação é algo que está colocado para nós não como uma justiça punitiva, um castigo, mas como a possibilidade de repetir a lição e fazê-la melhor. Aí ele acredita, se acredita na justiça de Deus, não pode esperar achar-se perante a eternidade em pé de igual com aqueles que agiram melhor do que ele. Contudo, o pensamento de que essa inferioridade não o exclui para sempre do bem supremo, que conquistará mediante novos esforços, o sustenta e lhe reanima a coragem. Quem é que, no último término da sua caminhada, não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não pôde mais aproveitar, ou que não poderá mais aproveitar? Porém, essa experiência tardia não está perdida. Por quê? Porque tudo que a gente apreende, tudo que a gente aprende, se apreende, se registra e leva consigo, a gente leva conosco. Então, a gente vai, esse aprendizado, ele não sai mais da nossa consciência. Ele não é perdido. Então, se a gente pensar na perspectiva que somos seres eternos, então esse aprendizado segue com a gente. E a gente vai continuar, tirar proveito dele aqui ou no outro plano, ou aqui de novo, caso voltemos, né? Caso não, porque com certeza a gente sempre volta, né? Estamos voltando aí já há algum tempo até concluir essa etapa, porque o Evangelho de Jesus fala que céus e terras passarão, mas a palavra dele não passará. Enquanto houver uma pessoa nesta face dessa terra que não tenha aprendido, que não tenha assimilado, que não tenha entendido esses ensinamentos, não passará. Ou seja, a gente continua nesse movimento de encarnação e reencarnação. Encarnação nos diferentes mundos. Questão 172. Nossas diferentes existências corporais se passam todas na Terra? Não, nem todas, mas em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são nem as primeiras, nem as últimas.
embora seja uma das mais materiais e mais distantes da perfeição. Nossa, olha como está nosso planeta, então, né? Mas assim mesmo ele é maravilhoso. 173. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo para o outro ou pode ter várias existências no mesmo globo. Ela pode reviver diversas vezes no mesmo globo, se não for suficientemente avançada para passar para o mundo superior. Então a gente fica repetindo a lição, né? Repetindo o ano. Reprovou, repete o ano. Né? E torna a voltar para essa escola. Planeta Terra, né? Questão 173A. Desse modo, podemos reaparecer muitas vezes na Terra? Sim. Questão 173B. Podemos voltar à Terra após ter vivido em outros mundos? Seguramente que sim. Já vivestes em outros mundos além da Terra. Então, se a gente volta lá na questão 172, quando ele pergunta: nossas diferentes existências corporais se passam todas na Terra? A resposta: não, nem todas, mas em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são nem as primeiras nem as últimas, embora sejam das mais materiais e mais distintas da perfeição. Corrobora com a 173B, que fala que seguramente nós podemos voltar à Terra após ter vivido em outros mundos. Então, se a Terra é uma das mais materiais e mais distante da perfeição, isso quer dizer que a gente veio de outros mundos mais inferiores ainda. E que hoje estarmos aqui já é um passo que nós alcançamos nessa longa estrada de desenvolvimento moral. Né? Já estamos num mundo que ainda não é o ideal, mas já é um mundo melhor do que aquele lá atrás. Né? E poderia ser muito melhor se todos nós já tivéssemos atingidos um pouco mais de elevação moral. Né? Questão 174. Voltar a viver na Terra é uma necessidade? Não. Mas se não avançardes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode até ser pior. Isso a gente, hoje em dia, né, a gente sabe que muitos espíritos que estão desencarnando neste momento na Terra é porque estão sendo recolhidos, já levados para um outro ambiente, porque a oportunidade de reencarnar aqui já se extinguiu. A gente sabe quais? Quantos? Quem? Não, nós não sabemos. Quem sabe é a espiritualidade que coordena esse planeta, mas que constantemente tem nos alertado sobre isso, sobre a necessidade da gente se voltar para as coisas boas, se voltar para as coisas de Deus, né? Acreditar, confiar nessa relação espiritual, buscar se espiritualizar e assim também melhorar as atitudes, liberar perdão, amor, né, empatia, porque as últimas mensagens estão vindo nesse sentido: ame, ame, faça tudo com amor, ame de novo e ame. Por quê? Essa é a melhor ferramenta que existe nesse momento para que a gente possa seguir daqui para melhor, não voltar para outro mundo que seja pior que a Terra. Não é verdade? Mas a gente tem as informações que muitos já estão fazendo esse caminho. Existe alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que se esteja em missão. Nesse caso, se progride aí como em qualquer outro mundo. Então, tem aqueles que já voltam aqui, não mais como nós, aprendizes. Muitas vezes eles vêm para uma missão maior, ajudar a nós outros, né? A não desistirmos, dar a direção,
não é verdade? Então, é uma missão que ele vem. 175A. Não seria melhor permanecer como espírito? Não, não. Seria permanecer estacionário. E o que se quer é avançar para Deus. Porque espírito a gente é de qualquer forma, né? Talvez faltou completar essa resposta, mas na época talvez não pudesse, então a resposta é curta. Mas, mesmo encarnado, a gente não deixa de ser um espírito. Então, a gente está numa condição com um corpo mais pesado, mais material, mas somos espíritos. 176. Os espíritos, após terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem nunca terem passado por aqui? Sim, como vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se cumpre em um, se cumpre em outro. Questão 176A. Desse modo, há homens que estão na Terra pela primeira vez, há muitos homens, muitos espíritos, e em diversos graus de desenvolvimento, né? 176B. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer, quando um espírito está pela primeira vez na Terra? Isso não teria nenhuma utilidade, né? Porque todos nós nascemos iguais. Nós nascemos todos bebês, né? Sem o desenvolvimento ainda intelectual, físico, motor concluído. Então, a gente nasce, todo mundo reencarna e nasce, passa pelo processo de nascimento igual. Então, não dá para distinguir. Aos poucos é que, conforme esse desenvolvimento psíquico e físico, motor e da personalidade vai acontecendo, é que começa a se destacar algumas situações. Mas, já assim, de cara, a gente não consegue identificar. Questão 177. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que são o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? Não. Há muitos mundos que estão no mesmo grau de escala evolutiva e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Questão 177A. Como, então, explicar a pluralidade dessas existências no mesmo globo? O espírito pode aí se encontrar a cada vez em posições bem diferentes, que são para ele outras ocasiões de adquirir experiência. Então, mesmo reencarnando aqui, porque muitas vezes, lá atrás ele explicou, porque Deus é misericordioso, lá na questão 171, ele explica sobre a perfeição de Deus, e que fala que ele vai dando essas provas gradualmente, ele não dá tudo de uma vez, né? Porque a gente não aguentaria. Então, daí, muitas vezes, a necessidade de se voltar no mesmo mundo. Questão 178. Os espíritos podem encarnar corporalmente num mundo relativamente inferior àquele que já viveram? Sim, se for para cumprir uma missão e ajudar no progresso. Aceitam com alegria as dificuldades dessa existência, porque lhes oferecem um meio de avançar. Quantos, né? Quantos, se a gente for pegar aqui pelo exemplo do nosso planeta, quantos espíritos desses já passaram e passam e vão passar por aqui ainda? Né? Espíritos que já têm condições de ir para mundos superiores, para estados, né? Situações locais, planos, mas superiores, mas que preferem, pelo amor, pela capacidade de amar, pela capacidade de entender a importância, né? Do auxílio, do apoio, eles optam por até reencarnar, né? Reencarnar num mundo inferior para ajudar aqueles que ali estão.
Por quê? Porque pela consciência que tem, às vezes, que aquele irmão que vai ficar para trás é um que talvez já tenha vivido com ele também lá atrás, e que ele não pôde fazer muito, mas agora, com melhor consciência, ele pode. Questão 178A. Isso pode ocorrer por expiação? Deus não pode enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não regridem. Quando estacionam, sua posição é não avançar e ter que recomeçar as existências mal empregadas no meio conveniente à sua natureza. Questão 178b. Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Os que falharam em sua missão ou em suas provações. Questão 179. Os seres que habitam cada mundo atingiram um mesmo grau de perfeição? Não. É como na Terra. Há seres mais avançados e menos avançados. Por quê? Pela justiça divina, né? Pela, pela medida de Deus, né? Desse cosmos tão bem organizado, alinhado, programado, né? Onde tudo se soma, tudo é apoio, tudo se interage para ajudar o outro a evoluir. 180. Ao passar deste mundo para um outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida alguma que sim. A inteligência não se perde, mas pode não ter os mesmos meios de manifestá-la. Isso depende da sua superioridade e das condições do corpo que vai receber, que vai tomar, né, que vai ocupar. Muitas vezes é até comum a gente ver, às vezes, espíritos que estão numa provação, por exemplo, né, de uma deficiência intelectual ou física, são extremamente inteligentes, mas presos naquele corpo materialmente limitado, como uma forma, né? Que os espíritos trazem de informação para a gente nas leituras? Como uma forma de conter, de diminuir aquele impacto daquela ação, daquela inteligência, porque talvez, né, eles sabem quais poderiam se perder naquela encarnação. Tamanha capacidade, tamanha habilidade. Então, tudo existe conforme uma programação, né? Uma engenharia do espaço para que aquele espírito aproveite aquela encarnação. Né? Questão 181. Os seres que habitam os diferentes mundos possuem corpo semelhante aos nossos? Sem dúvida. Possuem corpo, porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para agir sobre a matéria. Porém, se o corpo é mais ou menos material, de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que os diferencia os mundos que devem percorrer. Porque há muitas moradas na casa do nosso Pai e, portanto, muitos graus. Alguns o sabem e têm consciência disso na Terra. Outros não sabem nada, como, por exemplo, Jesus. Né? Jesus precisou usar um corpo material para poder transitar, para poder viver aqui neste planeta, dada a realidade orgânica desse planeta. Né? Questão 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos encontrais. Portanto, não devemos revelar essas coisas a todos, visto que nem todos têm alcance de compreendê-las e isso os perturbaria. Né? E é óbvio que o livro dos Espíritos, né, quando ele foi
organizado em 1804 a 1869, né, era algo muito novo, muito que causava muito escândalo na sociedade, né, essas novas ideias. Então, em respeito à situação, à condição intelectual, de conhecimento, de acesso à informação de nós, né, homens naquele período, eles colocaram essa resposta, porque senão trariam muitas informações que não serviriam para nada, só iriam enlouquecer as pessoas naquele momento. Mas hoje, já a partir daí, muitas outras obras já vieram e vão revelando, né? Quem tem curiosidade e gosta de ler, está aí toda hora falando para a gente, eu li tal livro, eu vi tal coisa, né, traz o espírito, psicografou e vai trazendo cada vez mais informação desses universos paralelos, né? Ele continua, à medida que o espírito se purifica, o corpo se reveste, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. A matéria torna-se menos densa. Ele não mais se arrasta em sofrimento pela superfície do solo, né? Ou seja, não caminha como nós caminhamos, pesado, né? Pisando, tem que pisar, e muitas vezes cansado, sentindo dores no corpo. As necessidades físicas são menos grosseiras, e os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem mutuamente para alimentar. O espírito é mais livre para atingir coisas distantes, tem percepções que não nos são desconhecidas, e vê pelos olhos do corpo o que apenas pelo pensamento pode imaginar. Ou seja, a gente vai evoluindo, conforme a gente vai evoluindo, vai também purificando, ampliando os nossos sentidos, né? A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões brutais se enfraquecem e o egoísmo dá lugar a um sentimento fraternal. É desse modo que nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não têm motivo, porque ninguém pensa em fazer o mal ao seu semelhante. A intuição que tem do futuro, a segurança de uma consciência livre de remorsos, lhes dá a segurança que uma consciência livre de remorsos lhe dá, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Por isso, a encaram sem temor e a compreendem como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos, e isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o nosso corpo, menos está sujeito às alterações e instabilidades que o desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, mais livre das paixões que os destroem. Esse é ainda um benefício da providência que, desse modo, abrevia os sofrimentos. Então, isso a gente já vê, né? Quantos humanos estão aí, esses que, né, grandes mestres, que nos orientam, que nos conduzem, que trazem para a gente as técnicas, aí a técnica da meditação, né, a técnica do jejum, da purificação pela absorção de alimentos saudáveis, né, e de água e de tantas outras práticas. Já são espíritos que não dependem mais dessa densidade tão material como a gente, né? 183. Ao ir de um mundo para o outro, o espírito passa por uma nova infância? A infância é, em todos os lugares, uma transição necessária, mas não é tão frágil em todos os lugares como entre vós na terra. Olha que interessante, né? 184. O espírito pode escolher um novo mundo para habitar? Nem sempre, mas pode pedir e conseguir isso se for merecedor.
porque os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com o seu grau de elevação. Agora, pensa em nós que estamos aqui na Terra, que temos uma noção vaga que, sim, que existem outros planos, né? Que estamos aí batalhando, às vezes se esforçando para poder tentar chegar naquela escala do umbral mais próxima de uma colônia possível, né? De uma colônia de socorro, de estudo, não é verdade? A gente está batalhando para isso, ou deve, né? Ou deve estar. A gente tem que batalhar por isso. Esse é o caminho, não é? E sabe escolher um lugar. O que a gente pode escolher? O que a gente pode pedir a Deus? Que nos dê cada vez mais condição, força, resiliência, persistência para seguir esse caminho, não é? Questão 184A. Se o espírito não pede nada, o que determina um mundo em que deve reencarnar? Óbvio, o grau da sua evolução, não é verdade? 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começam como o vosso, por um estado inferior. Todos os mundos começaram no mesmo ponto, né? E a Terra passará por uma transformação semelhante. Ela será um paraíso quando os homens que reencarnam aqui, quando os espíritos que reencarnam aqui forem ou se tornarem bons, efetivamente e majoritariamente bons, porque aí a gente só vai vibrar bondade, e a energia que vai estar nesta crosta terrestre vai ser melhor. Então, óbvio que as relações e tudo em nossa volta vai ser melhor. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como as atuais sucederam às outras ainda mais atrasadas, né? É o ciclo da renovação, da evolução da gente, né? Como espírito, como um ser criado por Deus. Questão 186. Há mundos em que o espírito, deixando de habitar um corpo material, tem apenas o envoltório, o perispírito? Sim, há nesses mundos até mesmo esse envoltório, o perispírito, torna-se tão etéreo que para vós é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Agora pensa naquela época, esse nível de pergunta e de resposta, né? Que não causava na cabeça da gente. Questão 186A. Disso parece resultar que não há uma demarcação definitiva entre o estado das últimas encarnações e o espírito puro? Essa demarcação não existe. A diferença, nesse caso, se desfaz pouco a pouco, torna-se imperceptível, assim como a noite se desfaz diante dos primeiros clarões da alvorada. Então, a gente vai evoluindo constantemente e no seu tempo, não é? Questão 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não. É mais ou menos etérea. Ao passar de um mundo para o outro, o espírito se reveste instantaneamente da própria matéria de cada um deles, com a rapidez de um relâmpago, que é o fluido, né? O fluido universal que aqui a gente tem aqui na Terra, né? O fluido que é o fluido criador, né? Então, em cada mundo existe essa energia, né? No meio, para que
possa criar as coisas, né? Se tudo é criado a partir da força, pensamento, vontade, coração e emoção, e aí a gente cocria, então a gente utiliza da matéria, vamos dizer, daquele ambiente. 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estar ligado mais a um mundo do que a outro? Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão restritos a eles como os homens estão à Terra. Eles podem, melhor do que outros, estarem em outros lugares. Então, a gente sabe, já tem informação, que o espírito, muitas vezes, ele está a anos-luz da gente e está irradiando aquele pensamento. Porque também ele não precisa estar ali inteiro, vamos dizer, né? Usar uma figura de linguagem, né? De corpo presente ali. Não, os espíritos evoluídos já não precisam mais disso. Mas, se for necessário, eles chegam o mais próximo possível. Aqui eles trazem uma observação. Ó. De acordo com o ensinamento dos espíritos, de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é onde os habitantes são menos avançados, tanto física quanto moralmente. Marte ainda estaria inferior. E Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corporais, e sim um lugar de encontro de espíritos superiores que de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos, que dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os a ele por meio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis parecem estar numa posição idêntica. Olha que interessante, né? O volume e a distância que estão do Sol não têm nenhuma relação necessária com o grau de adiantamento dos mundos, pois parece que Vênus é mais avançado que a Terra e Saturno menos que Júpiter. Então, essa disposição, vamos pegar, né, da nossa Via Láctea, não dá nem para a gente entender isso ainda. Leigamente a gente fala isso, né? Plutão está lá longe, é um planeta escuro, frio, não tem luz, então ele deve ser a apa da rapa, né? E a mensagem aqui nos traz ao contrário, que não dá para seguir por essa regra, né? Muitos espíritos que na Terra animaram pessoas conhecidas disseram estar encarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. E é admirável ver, nesse globo tão avançado, homens que, na opinião geral que fazem deles, não eram reconhecidos como tão elevados. Isso não deve causar admiração, se considerarmos que alguns espíritos que habitam Júpiter podem ter sido enviados à Terra para cumprir uma missão, que aos nossos olhos não os colocava em primeiro plano, que entre sua existência terrestre e a de Júpiter pode ter tido outras intermediárias nas quais se melhoraram. Então, são informações, nota de rodapé, né, que eles vêm explicando para a gente. Achei muito interessante. Segue o texto aqui, mas o texto é longo, não vou ler tudo, mas deixo a orientação, né, para quem tiver interesse, buscar para fazer essa leitura. É uma leitura bem fácil e bem interessante. Vamos seguir aqui. Nessa sequência da questão 199, já falando da transmigração progressiva. Transmigração, ou seja, passagem da alma de um corpo para o outro. Questão 189. Desde o princípio de sua formação, o espírito desfruta da plenitude de suas faculdades? Não. O espírito, assim como o homem, tem também sua infância. Na origem, os espíritos têm somente uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmo e de seus atos. É pouco a pouco que a inteligência se desenvolve.
Questão 190. Qual o estado da alma em sua primeira encarnação? É o estado da infância na vida corporal. Então, ele faz um paralelo para a gente entender. Sua inteligência apenas desabrocha, a alma ensaia para a vida. Então, se a gente pega o gancho com a leitura que estava fazendo aqui atrás da relação, da diferença entre um planeta e outro, a gente consegue entender isso aqui. Porque muitas vezes pode ser que, com certeza, nós que estamos na Terra, a gente não vem reencarnando só na Terra. A gente já vem reencarnando aí por outros mundos, né, menos inferiores, e vamos caminhando, passando pela Terra. Ou outros espíritos mais elevados também já passaram por esses espíritos, já passaram pela Terra, já estão em outros planetas mais evoluídos, mas às vezes momentaneamente voltam à Terra ou noutros planos para dar suporte a nós outros que aqui ainda estamos. E nesse vai e vem, a transmigração, ou seja, a passagem da alma de um corpo para o outro, ela também passa por esses estados de desenvolvimento. Aí ele pergunta, qual é o estado da alma na primeira encarnação? Então, lá quando esse espírito é criado, foi criado por Deus, quando ele é lançado, né, a ocupar o universo, qual é o estado puro, né? Totalmente abstraído de qualquer desenvolvimento, porque nós somos criados à perfeição, para a semelhança e perfeição divina, para crescer, desenvolver, evoluir, desabrochar, né? Então, ele faz esse paralelo com a infância terrena. A infância terrena é da pureza, né? Da total desconhecimento das coisas, que vai se amadurecendo com o tempo. Então, assim é nossa alma, no primeiro estado, logo que é criada. Né? Questão 191. As almas de nossos selvagens são almas em estado de infância? De infância relativa. São almas já desenvolvidas, porém, são almas já desenvolvidas, pois já sentem paixão, ou sentem paixões. 191A. As paixões são, então, um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal da atividade e da consciência do eu, visto que na alma primitiva a inteligência e a vida estão em estado de germe. É óbvio que aqui os selvagens, né, pode ser que se referiam aos animais, né, aos minerais, aos vegetais, ou talvez até aos povos tradicionais, que guardam ainda alguma relação de diferente condição de conhecimento. E aí a gente, por se achar melhor que top das galáxias, né, a gente acha que tem alguma diferença, que nós somos um grau, vamos dizer, assim, um degrau acima deles, por já estarmos com o pensamento, a cognição mais elaborada. Mas o livro do Espírito vem mostrar que nem sempre, necessariamente, é nessa ordem, né? E ele coloca aqui, de desenvolvimento, sim, eles podem ter um nível de desenvolvimento, mas não de perfeição, porque paixões é tudo aquilo que é ligado ainda a algo que nos puxa, né, nos prende, nos exacerba aquele comportamento, aquele sentimento, né, quase que obsessivo, né? Ele coloca que a paixão no sentido de ser algum sinal da atividade da consciência do eu, quer dizer, que todos nós trazemos e vamos desenvolvendo a nossa personalidade, o nosso eu verdadeiro, o nosso Deus é tão perfeito, né, que ele cria, como fala,
cria a imagem e semelhança dele, mas ele nos entrega para o universo para desenvolvermos e criarmos o nosso próprio eu. Então, é como a gente está ligada ao nosso pai, à nossa mãe, temos algo deles, como todos nós temos, mas a gente vai para a vida, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai se transformando numa pessoa, num ser com vontades, com opiniões, com crenças, com conhecimento, mas sempre a gente está ligada ainda àquela fonte lá atrás. Assim também é o nosso paralelo com Deus, né? E aí ele continua: a vida do espírito em seu conjunto passa pelas mesmas fases que vemos na vida corporal. Gradualmente passa do estado de embrião ao da infância, para atingir, no decurso de uma sucessão de períodos, o de adulto e depois o de perfeição, com diferença de que não conhece o declínio e a decrepitude, isto é, a velhice extrema como na vida corporal. Essa vida teve começo, mas não terá fim. Então, o espírito não é criado para envelhecer e morrer. Vamos pensar numa luz que nasce pequenininha e aumenta e depois dimingua. Não, ele não é criado com esse intuito. Ele precisa de um tempo imenso, do nosso ponto de vista, ele está explicando, para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo. É uma coisa que sempre me intrigou isso. De vez em quando essa pergunta ela vai e vem na minha cabeça. Mas se a gente é imagem e semelhança de Deus, por que criou assim para caminhar, para chegar no ponto de partida, vamos dizer, né? Não sei. Talvez com o estudo eu consiga ir entendendo melhor isso, né? Mas é algo que sempre me intriga. De vez em quando eu me pego fazendo essa pergunta. Já tive vários desdobramentos aí durante o trabalho espírita que eles vêm, eles me mostram. Vem cá, eu vou mostrar para você por quê. Aí viagem astral mostra essa complexidade de estrelas, planetas, astros. O que eles querem me mostrar? Que cada coisa tem seu lugar, cada coisa tem seu lugar de ser, mas a minha cabecinha ainda não alcança. De vez em quando ainda volto no mesmo ponto, né? Aí continua: a vida do espírito se compõe assim de uma série de existências corporais, e cada uma delas é uma ocasião para o seu progresso. Como cada experiência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire um acréscimo de experiência e instrução. Questão 192. Pode-se, na vida atual, por efeito de uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar um espírito puro sem passar por graus intermediários? Ele responde: não, porque o que para o homem parece perfeito está longe da perfeição. Existem qualidades que lhes são desconhecidas e que não pode compreender. E por ser tão perfeito quanto comporte a perfeição de sua natureza terrestre, mas ainda assim não é a perfeição absoluta. Da mesma forma que uma criança, por mais precoce que seja, tem que passar pela juventude antes de alcançar a vida madura. E um doente tem que passar pelo estado de convalescência antes de recuperar a saúde. Aliás, o espírito deve alcançar em ciência e moralidade se progrediu apenas num deles. É preciso que progrida no outro. Então, a gente tem que evoluir em conhecimento e moral, né? Se a gente evolui só num, o outro fica aquém. Então, repete-se a escola, repete-se a lição para complementar a evolução. Porém, quanto mais o homem avança em sua vida presente, menos longas e difíceis serão as provas futuras. Então, quando a gente tem aquela oportunidade de uma prova, né,
Quanto mais proveito a gente tira dali, melhor. Questão 192A. O homem pode, pelo menos, assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amargura? Sem dúvida. Pode abreviar a extensão e reduzir as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. É como Adão fala, né? Como se tivesse uma promissória. Às vezes a gente está com aquele pacotão ali para pagar, mas dependendo de como a gente está caminhando, do nosso esforço, da nossa atitude, né, a espiritualidade leva de volta a promissória, dá uma trégua. Né? E às vezes aquilo que era para pagar 1 milhão, às vezes diminui para 100 mil, não é? 193. Um homem, numa futura existência, pode descer mais baixo do que na atual? Sim, pode sim. Como posição social. Como espírito, não. Por quê? Porque a gente não regride, né? 194. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar os corpos de um perverso? Não. Ela não pode regredir. Questão 194. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim, se houver arrependimento, o que então é uma recompensa. Porque então, nesse tempo, nessa lacuna em que a gente está entre uma reencarnação e outra, a gente continua recebendo orientação, a gente continua estudando, a gente continua passando por situações, né? A gente não para a evolução, a possibilidade de evoluir não para só porque a gente desencarnou. Então, nesse tempo, pode sim ser, a gente pode ter uma tomada de consciência, né? E dali vir uma condição melhor. A marcha do espírito é sempre progressiva e não retrógrada. Elevam-se gradualmente na hierarquia e não descem na categoria que já alcançaram. Assim, a alma de um poderoso na terra pode mais tarde animar o mais humilde operário e vice-versa. Essas posições entre os homens ocorrem muitas vezes na razão inversa dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro, porque a condição social, material, pouco diz da condição moral, não é verdade? Muitas vezes a gente volta naquela condição justamente pedindo para que a gente tenha menos preocupação. Então, já me põe assim logo nessa condição, porque daí eu já vou ter motivo a menos de me preocupar, tendo em vista que o Evangelho de Jesus fala muitas vezes que a riqueza é uma das provas mais difíceis, né, que pode nos levar à perdição. Então, a condição material, social que a gente vem, ela pode favorecer ou complicar. E muitos espíritos evoluídos, para eles não importa nem a condição que vai vir, né? Simplesmente estando aqui fazendo o que eles precisam fazer. É isso que importa. Ou, por outro lado, veio Jesus numa condição de carpinteiro naquela época, por quê? Porque precisava dar um choque de realidade naquelas pessoas, nós, né, que estávamos ali. Por quê? Porque ali prevalecia o poder, a soberba, né, o ter como condição, né, do ser. Você não tinha, você era. Você era de acordo com o que você tinha, né, materialmente falando. Então, ele vem naquela condição de um super espírito evoluído, mas numa condição material bem subalterna, justamente para dar aquele choque de realidade. Questão 195. A possibilidade de se melhorar numa existência não pode levar certas pessoas a perseverar no mau caminho pelo pensamento de que poderão sempre se corrigir mais tarde? Aquele que pensa assim não acredita em nada, e nem a ideia de um castigo eterno o amedrontaria, mais do que qualquer outra coisa, porque sua razão a repele, e essa ideia leva-o à incredulidade a respeito de tudo.
Se unicamente se tivesse empregado meios racionais para orientar homens, não haveria tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, de fato, durante sua vida corporal, pensar como dizeis, mas, uma vez liberto da matéria, ele pensa de outra forma, porque logo se apercebe de que fez um cálculo errado, e então virá consciente de um sentimento contrário a esse, na sua nova existência. É assim que se realiza o progresso. E é por essa razão que existem na Terra homens mais avançados que outros, moralmente. Uns já possuem a experiência que outros ainda não têm, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende deles impulsionar o seu próximo ao progresso e impulsionar o seu próprio progresso, ou retardá-lo indefinitivamente. O homem que se encontra numa posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que está convencido de que as dificuldades desta vida são a consequência de suas imperfeições, procurará garantir uma nova existência menos sofrida. E esse pensamento o desviará mais depressa do caminho do mal do que a ideia do fogo eterno, em que não acredita. Então, muitas vezes a gente passa por isso, ou vê irmãos passar, né? E essa tomada de consciência, mesmo nessa vida dura, pode favorecer para a gente logo uma recompensa, né? Mais rápida, mais pronta, mesmo aqui nessa encarnação. Porque a gente começa a ver e sentir e vivenciar as coisas de outra maneira. É fácil falar, talvez, né? A gente pode pensar. Vai estar naquela situação lá para ver se muitas vezes aquela pessoa vai ter aquela resiliência, aquela fé. Mas aí aqui atrás ele fala, ó, que um está aqui para impulsionar o outro. Então, quantas vezes a gente atende aí irmãos que estão em condições mais deploráveis que a gente, né? E a gente, por quê? A gente às vezes pergunta por quê, ou às vezes quer criticar. Não, a gente tem que dar esperança a esse irmão. Fazer ele, despertar nele essa consciência que vale a pena melhorar, vale a pena sair dessa situação, vale a pena acreditar nisso, né? 196. Se os espíritos apenas podem melhorar-se suportando as dificuldades da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de cadinho ou depurador por onde devem passar para alcançar a perfeição? Sim, exatamente assim. Eles se melhoram nessas provações, evitando o mal e praticando o bem. Mas é só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas que atinge o objetivo a que se destinam as ações após um tempo mais ou menos longo e de acordo com seus esforços. Então, quanto mais rápido a gente toma consciência dos princípios que a doutrina espírita traz como uma filosofia de vida, né? Mais rápido a gente pode superar isso, né? A gente não vai evitar de passar, porque o que a gente tem que passar, a gente vai passar. Mas a forma como a gente vai passar, a forma como a gente vai ver e entender essa situação pode nos ajudar. Questão 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma vestimenta que apodrece. Eis tudo. Então, o corpo é só um envoltório, é só uma armadura que precisa para segurar o espírito aqui neste campo vibracional. Aí ele explica, no suco da videira
nós vamos encontrar uma comparação semelhante aos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o líquor chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma série de matérias estranhas que lhe altera a existência. É um comparativo que ele está fazendo, né? Essa essência só atinge a pureza absoluta após várias destilações. Então, a uva, para se tornar, né, aquele suco maravilhoso ou aquela bebida limpa e maravilhosa, ela precisa passar por vários processos de depuração, de destilação, em que cada uma das quais se depura das várias impurezas. Aí ele vem de novo com uma figura de linguagem. O corpo é o alambique, no qual a alma deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito, que se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Hoje até tem outra metáfora, né, outra figura de linguagem muito usada pela psicologia, pelos coaches, que é a cebola, né? Quando a gente começa a fazer nossa mudança interior, a gente começa a descascar aquela cebola, a gente vai tirando aquelas pétalas, né? A gente vai tirando pétala por pétala até chegar na essência daquela cebola. Então, é uma técnica que muitas vezes os psicólogos usam para explicar. Falar, hoje a gente chegou nesse conteúdo, foi mais uma pétala que a gente tirou dessa cebola. Aqui ele compara o vinho, né, a uva, mas hoje também, mais próximo, a gente também tem a cebola, porque cada parte de nós que a gente conhece, que a gente melhora, que a gente modifica, é uma pétala renovada, né? E assim a gente conclui o estudo de hoje, embora num ritmo bem marcado, né, que eu tive que fazer, porque foram muitas questões, eu acho que foram 20 questões, né, 166 a 196, acho que 30, né, 30 questões, eu acho. Então, precisou ser um pouco marcado para a gente poder cumprir o horário. Mas deixo aqui aberto para quem quiser fazer alguma colocação e recomendo que releiam de novo, porque são informações que não é na primeira lida, na primeira leitura, no primeiro contato, né? A gente tem que estar como um livro de cabeceira. Então, é assim. Abadia? Se alguém tiver algo para dizer, né? Fique à vontade, Selma. Obrigada pelo estudo, que realmente ficou muito longo, né? As questões, muitas questões, né, para serem estudadas, mas foi muito bom. Valeu a pena.